Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um onboarding da AC Software. Meu nome é Anderson Fonseca, conosco aqui hoje Cristiane Silva. Cristiane, boa tarde. Boa tarde, Anderson. Boa tarde a todos. Bem-vindo, pessoal, mais um onboarding. É isso aí, Anderson. Maravilha, é a piloto desse nosso trem, Tainá. E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos mais uma vez. Fico feliz de ver vocês por aqui novamente. Acredito que tem alguns nomes conhecidos, outros que eu não conheço. Sejam bem-vindos, tá, pessoal? E espero que vocês curtam aí o webinar, vai estar bem legal, hein? Muito bem, tem Bora lá. alguns nomes conhecidos aqui, tô vendo. Deixa eu mandar um abraço para Reinaldo Coelho, parece que está aqui com a gente, Reinaldo. Grande abraço para ti. Vamos em frente. Deixa eu falar primeiro para vocês sobre a Manage Engine, né? Hoje nós vamos falar, hoje vamos falar sobre Data Security Plus. Até voltar aqui, ó, Data Security Plus. Importante mencionar qual é o assunto, a nossa pauta do dia, né? Data Security Plus. E vamos em frente, vamos falar sobre Manage Engine para você que talvez ainda não conheça, né? A Manage Engine está aí com mais de 18 anos de expertise em soluções para gestão de TI, mais de 180 mil clientes, mais de 10 mil colaboradores lá trabalhando arduamente para manter essas ferramentas atualizadas, sempre atualizadas, não, eu gosto de dizer um passo à frente, né? Manter as ferramentas um passo à frente do mercado, que é o caso do Data Security Plus, uma ferramenta altamente recomendada para quem está fazendo enquadramento para LGPD. Então, se você está aqui, você já está um passo à frente, sem dúvida alguma. Mais de 90 produtos e free tools para gestão de TI e atuando hoje em mais de 190 países. É muito país, né? É muito país. Inclusive, esse ali é o prédio da Zorro. Lá deixa eu até voltar, pessoal. Prédio da Zorro, esse aqui. Para quem não conhece, Zorro, pessoas, Zorro, esse é o prédio da Zorro. A Manage Engine faz parte da Zorro Corporation. Bom, isso aí. Importante dizer também que hoje, do top 500 da Fortune lá, 3 de cada 5 utilizam Manage Engine. Então, nós estamos falando das maiores empresas do mercado, de todos os segmentos que você possa imaginar. Hoje utilizam soluções Manage Engine. Isso nos dá muita alegria, né? O nicho de trabalho da Manage Engine é em gestão de TI. Então, toda solução para gerenciamento de TI, você vai encontrar uma ferramenta excelente com a Manage Engine. Te estimulo a entrar em contato conosco. Se você tem um desafio aí na sua empresa que você não sabe como resolver, liga para a gente. Nós vamos te dar uma boa dica de como fazer isso. A AC Software está aqui há mais de 8 anos, né, atuando no mercado de softwares para gestão de TI. Além do licenciamento do software, nós também fazemos toda a consultoria, implantação, treinamento das nossas soluções e hoje, especialmente, dando aí onboarding, né, um curso gratuito para que você esteja aí antenado. Nosso objetivo é que você faça bom uso das soluções. Você fez a aquisição, você tem de fazer bom uso, você tem que fazer o melhor uso da solução. Nós temos aí um trabalho focado na experiência do cliente para garantir que vocês realmente absorvam o melhor de cada ferramenta que vocês adquirem conosco. Agora, quero dar algumas dicas importantes para vocês. Puxa seu celular, a primeira dica importante é o Pod Café da TI. Se você não conhece o nosso podcast, vale muito a pena. Dê uma chance para o nosso podcast. Escaneia aí, ou então busca no seu Deezer, no seu Spotify, no seu YouTube, se você preferir, ou no próprio site podcafeti.com.br. Você vai ter aí acesso ao nosso podcast, muito interessante. Trazemos sempre convidados fantásticos, gente inteligente para estar batendo papo. É um momento agradável, isso eu garanto. Você vai... Algumas garantias do Pod Café. 1, você vai se divertir, e 2, você vai sair com novas informações. Aí junta Mr. Anderson, Mr. Gomes, Mr. Diogo, aí não tem como não ser divertido. E, além disso, quero te recomendar também, aí no LinkedIn, nós temos a comunidade de usuários no Manage Engine, Time Bra. Também é um lugar onde você vai encontrar muita informação. Nós estamos publicando ali semanalmente, tem muita coisa bacana, tem muita coisa interessante. Vale a pena estar ali. Escaneia. Se você tem o LinkedIn, se você usa ferramentas de Manage Engine e você não está nesse grupo, você está perdendo tempo. Adiciona aí. No futuro, até você pode chegar ali e consultar um monte de informação bacana. Você recebe atualizações. Vale a pena, vale muito a pena esse grupo. Ok? E, além disso, fica aí para vocês as redes sociais da AC Software. Nossas
redes incríveis, redes sociais. Desculpa, te trabalhar. Se você preferir Facebook, você pode seguir no Facebook, você pode ir lá no Instagram, ACSoftwareBR. E aí eu quero fazer 2 recomendações quentes, muito quentes. Uma é o blog ac.me. Para você que é de gestão de TI, esse é um blog extremamente relevante, tá? Esse blog ele é referência mundial em Managing Engine. A própria Managing Engine abriu os olhos e falou assim, cara, que blog é esse? Porque o conteúdo é fantástico, vale muito a pena, recomendo com todas as forças. E outra recomendação muito forte para você é o canal da AC Software no YouTube. Vai lá, youtube.com/acsoftware, você vai encontrar vários, por exemplo, os onboards estão todos publicados lá, você vai ter ali um histórico, você vai ter webinars, você vai ter muita informação bacana. Então, hoje é um baita repositório de coisa bacana e também tem agora dicas da semana. Toda semana você encontra lá no nosso canal do YouTube dicas para usuários de Managing Engine e também tem o Leave IT to Me, que é um programa que a gente publica semanalmente também com informações muito relevantes para você que é gestor de TI. Então, vale a pena. A AC Software tem focado em trazer informação relevante para o gestor de TI. Hoje nós estamos nos tornando aí referência em fonte de informação, você encontra curso, você encontra referência, você encontra... Cara, busca e você encontra aí na AC Software. Você pode botar aí no top das suas buscas que você vai encontrar a solução para os seus problemas. Esse é o nosso foco e espero que te seja útil. Bom, vamos que vamos. Agora acabou. Cortei. Agora deixa a palavra já está com Tainá Rodrigues. Tainá, vamos lá, hein, pessoal. Valeu, Anderson. Vamos lá, pessoal. Então, como mencionado, hoje falando sobre Data Security Plus, tá? Então, pessoal, até antes da gente passar por isso aqui, vou até falar um pouquinho sobre ele, tá? Porque quem conhece o antes chamado File Audit, tá? Basicamente, o File Audit ele foi remodelado, né? Foram incluídas algumas funcionalidades voltadas para a segurança de dados e daí nasceu o nosso Data Security, tá? É uma solução, né, que ela vai trabalhar na parte, principalmente, parte de arquivos, né? Falando da parte de auditoria de arquivos, análise de armazenamento e também análise de risco, que entra até a parte para ele te auxiliar a estar dentro do LGPD, que foi até o que eu já deixei pronto para estar mostrando para vocês, tá? Então, pessoal, vou primeiro começar falando da parte de auditoria de arquivo, tá? Tainá, antes de você começar, claro, quero lembrar que o pessoal pode deixar as perguntas, né, conforme surgirem, e vocês estão em boas mãos. Vou deixar com a Tainá e eu volto para as perguntas para te ajudar. Até Isso mais. aí, pessoal. Podem deixar as perguntas de vocês. Assim que nós finalizarmos o ponto 3, a gente vai abrir um espaço para perguntas, tá? Então, fiquem à vontade para ir deixando as dúvidas aí no... Tem um bloquinho de perguntas, vocês podem estar deixando lá, tá bom? E vamos lá, ó, auditoria, segurança e análise de arquivos com o nosso Data Security Plus, tá? Então, como eu mencionei, File Audit, Data Security, é uma auditoria de arquivos melhorada com várias funcionalidades que eu vou mostrar para vocês, tá? E vou começar falando, vou pegar aqui meu apontador a laser, que eu adoro utilizar. Tá aqui, ó. Vou começar falando sobre a configuração. Então, o que envolve eu adicionar um arquivo para auditoria? Né? Que, claro, envolve vários passos, envolve eu definir o que eu quero auditar, dentro de qual servidor, qual arquivo, né? E a partir daí, né, a partir do momento que a configuração da auditoria está habilitada, eu vou conseguir tratar os próximos passos, que é de fato fazer uma auditoria através de relatórios, fazer uma análise de acesso, né? Porque falando de auditoria, estou falando de auditar, né, mudanças, né, que acontecem no arquivos e também gerar dados para mim de quem fez isso, né? Então ele vai me trazer todas essas informações. E por fim, vou falar um pouquinho de alerta para vocês também, tá? Então, começando a falar sobre configuração, tá? Falar sobre como a gente adiciona uma fonte dos logs, né? Servidores, por exemplo. E a gestão dos meus diretórios e compartilhamentos para auditoria, tá? Então, eu vou voltar aqui no nosso servidor. Já está aqui. Data Security Plus, assim como outras soluções Managing Engine, é uma solução totalmente web,
né? Ele não é cloud, né? Ele roda em cima de um servidor web. Você pode disponibilizar ele via WAN, fazendo liberação de IP, dá para a empresa toda utilizar, dá para você acessar de qualquer lugar, principalmente agora. Então, é uma solução de fácil instalação. A partir do momento que está instalado, vai rodar num servidor web e tranquilamente acessando a partir de qualquer navegador, tá? Então, pessoal, falando um pouquinho aqui sobre a parte de auditoria de arquivo, né? Como eu falei, a gente vai começar falando sobre, configuração. Como é feita a edição das fontes de log dos diretórios, tá? Então, aqui dentro, né, em Configuration, a gente consegue ter as 3 fontes de log que são adicionáveis por aqui, que é File Server, Windows, né, Windows File Cluster e também um servidor que esteja no meu grupo de trabalho, tá? Eu consigo fazer edição de fontes de dados a partir dessas 3 endpoints, né? As adições que eu fiz aqui foram a nível de servidor de arquivo, tá? A adição é bem tranquila. Aqui já tá. Eu já adicionei os 2 que eu precisava. Vou até excluir aqui só para adicionar de novo, tá? Que eu quero mostrar para vocês. Tá? A adição é extremamente tranquila, tá? A gente vai abrir essa página, né? Aqui já lista para mim o meu domínio. Se eu quiser configurar o domínio, eu também posso vir aqui na parte administrativa, até mostrar isso antes. E eu vou ter aqui as configurações de Domain Settings, onde eu consigo configurar qual é o meu domínio e, principalmente, definir um usuário e senha administrativo. Isso vai ser muito importante, porque quando a gente fala de File Data Security, né, é uma solução que trabalha com agentes, tá? Exclusivamente com agentes. Então, esse agente precisa ser instalado de alguma forma. Então, com essa adição de domínio e também das credenciais administrativas, eu vou conseguir facilmente fazer a instalação dos agentes nas máquinas que eu preciso auditar ou gerenciar de alguma forma, tá? Então, configurei aqui o meu domínio, salvei, perfeito. Agora eu vou voltar aqui para a parte de auditoria, né? Então, aqui dentro da auditoria, deixa eu só terminar de carregar. Deixei esse carinha aqui selecionado já. Eu vou vir aqui na parte de configuração, né? E a partir daqui, eu vou poder fazer edição dos meus objetos, tá? Então, eu vou adicionar aqui o meu servidor. E o interessante, né, é que como eu já adicionei meu domínio, automaticamente ele já vai listar os servidores disponíveis para mim. Então, eu vou buscar aqui o meu servidor e vou salvar. A partir do momento que eu seleciono meu servidor, eu vou selecionar os diretórios ou compartilhamentos que eu desejo fazer auditoria. Então, a partir daqui, eu já posso selecionar os meus objetos, que pode ser um compartilhamento, pode ser uma subpasta, uma pasta local e um arquivo local. Tá? No meu caso, eu vou querer auditar compartilhamentos. Então, eu posso vir aqui e falar que eu quero monitorar esse aqui, imagens, e esse compartilhamento. Pode ser esses 2. Tá? E a partir daí eu vou instalar o agente e finalizar as configurações. Tá? Feito isso, né, ele já vai começar, ele já vai tentar instalar o agente, já tinha um agente instalado, tá? Quero que seja por isso. E a partir do momento que ele instalar o agente, ele vai ficar aqui como esse servidor de cima, que é o meu Data Security. Tá? A partir da parte de Manage Agente, que aparece na frente, você pode fazer toda a gestão e verificar o que está funcionando, o que não está, se está com alguma falha, né, que pode ser algum bloqueio de porta para a gente comunicar. E tanto tudo verdinho, ele vai começar a fazer auditoria para a gente. Tá? Aí nós entramos em um outro ponto, que é a auditoria dos acessos. Tá? Que é verificar mudanças em arquivos e pasta, eventos de criação, renomeação. São vários, eu coloquei alguns aqui, mas temos vários e vários relatórios aqui. Então, voltando aqui para a auditoria de acessos, vocês podem ver que aqui ele já me gerou dados de hoje, né? Para o Lab 6 e também para o meu Data Security, né? Eu coloquei ele com um intervalo maior de dados, eu já vou alterar aqui, vai ser mais rico de informação. Perfeito. Então, aqui ele já começa a me mostrar vários tipos de eventos, né? Você vê que eu tenho algumas abas diferentes, eu vou começar com a parte de auditoria de acesso.
é onde eu consigo ver como que estão os acessos a esses arquivos que eu estou auditando. Então, por exemplo, está sendo acessado por um processo, ele me mostra aqui. Eu posso fazer alteração aqui na minha lista. Se aqui está por processo, eu quero por usuário. Eu estou gerando bastante evento. Então, ele já me mostra aqui quais usuários geraram mais mudanças em arquivos ou pastas. Ele já me lista aqui, que foi eu, depois foi o Augusto, depois foi o próprio serviço do Windows, né? E assim, né, por diante. E aqui eu tenho como que ter esses acessos. Por exemplo, no servidor Data Security, a Tainan Rodrigues criou um arquivo aqui, né, JPG, dia 3 de julho, às 4h16 da tarde. Tenho toda a informação do que aconteceu. E claro, tenho vários outros relatórios. Isso aqui, esse primeiro relatório que eu mostrei, está basicamente sumarizando tudo. Aí agora eu tenho os relatórios separados, por exemplo, eventos de criação. Então, tudo que for criado, ele já vai segregar aqui para mim, para eu poder ver em uma tela só. Foi criado isso, foi criado aquilo, quem que foi, né? Tenho também eventos de arquivos ou pastas renomeados, né? Então, ele me mostra aqui o que foi alterado. Ó, Tainan Rodrigues moveu um arquivo, ou o Augusto que alterou a extensão de um arquivo, ou o próprio Windows que renomeou um arquivo, tá? Claro que eu coloquei várias pastas, até mesmo do sistema, para poder mostrar para vocês exemplos de dados. Mas imagine isso aqui numa pasta administrativa, uma pasta com dados sensíveis da empresa, onde você vai poder ver quem excluiu, quem adicionou, quem removeu, quem renomeou e várias outras informações. Temos também algum arquivo que foi sobrescrito, ele vai me mostrar, né? Mudanças de permissões de segurança, que é muito importante, porque é isso que delimita a parte também do que eu posso fazer nessa pasta. Então, você mudando uma permissão, você está mudando o que a pessoa pode fazer. Se ela só lia, ela pode ter permissão de excluir, né? Uma permissão que ela não deveria ter. Então, aqui você consegue acompanhar tudo. E interessante, cada relatório desse que eu estou mostrando, ele vai ter várias opções para poder mexer aqui dentro, né? Então, começando aqui para poder mudar o servidor que eu estou visualizando, mudar o período de tempo que eu estou usando, né? Eu posso mudar o período, mudar a listagem, se é por processo, eu quero por usuário, né? Aqui eu consigo filtrar ele, por exemplo. Aqui ele está mostrando dados de vários usuários, eu quero que mostre só do Augusto. E ele vai fazer essa filtragem para mim com base no usuário do Augusto, né? Um filtro, claro, eu posso usar vários filtros, né? Para achar uma informação específica. Tenho também opções de exportar CSV, PDF, XLS, HTML, né? Exportar essa informação caso eu precise. E posso também estar mudando alguns parâmetros do relatório, como por exemplo, aqui tem barras, eu quero em colunas, ou eu quero em gráfico de pizza, ou de torta, né? Que está aqui. Posso atualizar os dados dele, né? Voltar para o padrão. E também tem opções, de adicionar isso aqui ao dashboard, tá? Porque aqui a gente tem um dashboard aqui na tela inicial, depois eu vou ir lá também, que faz parte dos relatórios, no qual eu consigo adicionar os relatórios que eu mais utilizo. Então, eu posso rodar um relatório que eu quero e criar aqui no adicionar ao dashboard, ele vai adicionar o meu gráfico ao dashboard, tá? E tenho também a opçãozinha de editar ele, alterando algum parâmetro, né? Por exemplo, do X, né? O eixo, a gente falando de eixo, eixo X usuário, eu posso mudar aqui para não ficar user, eu coloco usuário, count vai ser quantidade, e o nome dele também eu posso mudar, e o limite, aqui está mostrando 5, eu quero que mostre o top 10. E aí ele vai ficar alterado aqui, usuário e quantidade. Posso fazer alterações para ficar melhor, né, para quem vai visualizar a informação. E tenho também opções de alterar o que aparece no meu relatório, que é mudando através das minhas colunas. Então, aqui, por exemplo, não me interessa saber qual é o server name, porque o nome do server name eu já selecionei aqui em cima, né? Então, eu posso mudar. Eu quero ver também o client IP. E a partir daí, ele já vai listar para mim. Ele listou aqui meu IPv6, né? Que é o que eu estou usando. Mas ele já listou aqui para mim o que está acontecendo e a partir da onde foi gerada essa informação. Então é muito fácil, né? Eu ter isso sempre à mão.
E tenho também alguns outros relatórios, como, por exemplo, tentativas falhas, né, de excluir. Nossa, isso aqui é muito importante. Alguém tentou excluir seu arquivo e, de repente, foi gerado uma entrada aqui na nossa auditoria, né? Eventos de leitura, né? Red leitura. Então, eu consigo ver quem abriu qual arquivo, tá? Arquivos que foram copiados, arquivos que foram colados, ele já vai listar aqui para mim, tá? E além de que eu posso criar relatórios personalizados, tá? Então, eu posso clicar aqui não tem nenhum, eu deixei para a gente criar, mas os relatórios personalizados, eu posso vir aqui em Configuration, na abinha dentro da auditoria, e eu vou ter aqui a opção de Custom Report, né? Aí eu posso selecionar o servidor para o qual eu quero criar o relatório e criar ele com os meus parâmetros, né? Usando os filtros que eu quero. Claro, falando da parte de auditoria de acesso, então eu coloco aqui todas as informações e a partir daí salvo e meu relatório vai estar pronto. Isso aqui é mais útil quando você for criar um relatório, por exemplo, eu quero ver tudo que o usuário da Tainan fez, porque a Tainan ela é uma usuária comum, né? Ela não poderia fazer nada demais a não ser leitura, e eu quero ver se ela excluiu algo, então eu quero um relatório que gere isso. Eu posso criar um quando o username for Tainan e a ação tiver sido excluir alguma coisa, deletar. Ó. Ação delete, usuário, opa, Tainan.Rodrigues. Salvar, não vai dar para salvar porque está faltando o nome. Tá, cancelar aqui. Vou colocar aqui exclusões Tainan. Vou colocar sem acento. Põe uma descrição também. E salvei, relatório salvo com sucesso, muito simples de criar, tenho muitos parâmetros para usar. E a partir disso, aqui em Access Audit, Custom Report, vai ter o meu por aqui. Ó, todas as ações de exclusão da Tainan. Tainan, exclusão. Então, muito fácil de fazer, né? Aqui, ó, só tem ele por enquanto. Além disso, eu tenho a análise de acesso, tá? Quando a gente está falando de auditoria, ele está muito a nível do arquivo. Então, arquivo criado, arquivo excluído. Quando eu falo do acesso, né, já é, por exemplo, quais os arquivos que estão sendo mais acessados, quais arquivos estão sendo menos acessados, né? Até vou voltar aqui antes. Opa, análise de acesso, ele vai me mostrar os relatórios agregados, baseados em usuários, baseados no host e baseados no share, né, ou compartilhamento, né? Isso vai me trazer insights, por exemplo, se eu preciso, principalmente para a parte de espaço em disco, porque hoje as empresas estão gastando bastante espaço, né, através de estudos feitos pela Manage Engine até, que muito ou grande parte do espaço em disco utilizado pelas empresas, eles estão sendo gastos com arquivos não usados. Arquivos gigantes que não têm uso, né? O pessoal não usa no dia a dia. Então, o Data Security, ele me ajuda a justamente fazer isso. Vamos ver se ele vai encontrar os arquivos aqui para mim que eu não mexo há muito tempo, né? Mas ele já me trouxe aqui. Arquivos muito acessados são esses, né? Ele já me traz um top. Os mais modificados, então ele já me traz também quem que modificou mais, quem modificou menos. Os mais acessados por usuário. Eu acesso bastante, dá para ver. Mas aqui ele já me listou aqui Tainan, né? Ela acessa bastante. Eu clico aqui, ele já vai me mostrar quais arquivos eu andei acessando, tá? Tenho também acessados depois de X dias, né? Eu vou colocar. E também modificados X dias que também eu posso modificar, tá? Temos também eventos de sucesso. Aqui ele está mais, ele está agregado, né? Mas ele já me mostra, né? Eventos de sucesso que foram criação, modificação, exclusão, moveu, mas que aconteceu com sucesso, porque tem eventos que são de falha, por exemplo, leitura com falha, ou escrita com falha, ou exclusão com falha, principalmente se o arquivo estiver sendo usado por outra pessoa ao mesmo tempo. Né? Tá num share, uma pessoa abre, a outra tenta excluir, ele vai dar erro. Né? Mas ele já me traz aqui todos os eventos de sucesso.
Não, aqui todos os eventos, na verdade. Aqui eventos de sucesso, eventos de falha, né? E tudo eu consigo clicar aqui, como eu falei, ó, leitura, escrita, exclusão com falha. Eu posso clicar aqui e verificar o que aconteceu. Então, ele já me mostra aqui, escrita com falha, qual o arquivo, né? E todas as informações que eu preciso. Tem também relatórios baseados no host, né? Que está dividido. Então, tem os agregados, que não tem filtragem ou separação. E aqui eles estão segregados, por exemplo, por usuário. Aqui embaixo tem os mesmos relatórios por host. Aqui embaixo eu tenho os mesmos relatórios por compartilhamento, né? Aqui eu tenho o C-Share, né? O compartilhamento C, né? E tenho também aqui o por localização. Aí no caso ele já vai me mostrar a localização dos arquivos, ó, que foram alterados. Esse aqui é o campeão, né? 1.232 leituras, né? E a partir daí consigo ter insights sobre isso. E claro, né? Além de toda a leitura, né, que eu consigo ter através de relatórios, até aproveitar e mostrar que o dashboard não deixa de ser um relatório, tá? Ele vai trazer algumas informações aqui. Deixa eu mudar aqui o servidor. Que eu não vou ter dados para aquele lá, mas eu estou atualizando aqui para aparecer alguns dados para a gente já, para ficar bem populado. Perfeito. Então aqui ele já me mostra, por exemplo, alguns dashboards com base naqueles relatórios que eu mostrei. Como eu falei, querendo adicionar algum relatório lá, é extremamente fácil, né? A gente só vai abrir o relatório e vai clicar no botãozinho que eu mostrei para vocês, né? E a partir daqui nós temos vários relatórios. O legal disso aqui é que a partir do meu dash, eu posso deixar ele aberto, por exemplo, numa tela, num monitor, na minha empresa, né? Mas a partir daqui, eu posso clicar em qualquer lugar praticamente e ele vai fazer um drill down na informação que está por baixo daquilo, né? Por exemplo, aqui ele tem mudanças em arquivo e pasta. Eu quero ver o que foi criado. Só vou clicar aqui no azulzinho e já me mostrou que a Thaís Mendes criou um arquivo aqui que ela deve ter baixado em instalador. E está aqui, né? Consigo ver, por exemplo, o que foi feito para a parte de processo. Por exemplo, esse processo do Windows XE. E mexeu nesses arquivos. Então é muito fácil eu ter informação à mão, tá? E, por último, não menos importante, falar um pouquinho da parte de alertas, tá? Que além da solução ela me permitir fazer toda essa gestão para a parte de auditoria, ele também me permite criar alertas, né? Para eu ser notificada caso alguma coisa que não deva acontecer aconteça, principalmente, né? Então, tenho aqui também uma aba de alertas, né? Tá aqui, na qual eu consigo ver os alertas que foram disparados, né? No caso, alertas já criados, né? E que geraram um evento, tá? Ele já me mostra aqui. Quem disparou, Thaís. Thaís já disparou um alerta crítico aqui, ó, de alteração de permissão, tá? E a criação deles também é bem facilitada, tá? A partir da tela de alertas, eu tenho uma opçãozinha aqui de visualizar, aqui no meu canto direito, consegui, de visualizar ou modificar algum alerta existente, algum perfil de alerta existente, ou até mesmo criar um novo perfil de alerta, tá? Vou clicar aqui só para a gente poder visualizar o que já tem. Então, já tem alertas para pastas movidas ou renomeadas, mudanças de permissão de segurança, pastas removidas e vários outros, até de ransomware aqui. Para eu poder criar um alerta, né, primeiro eu vou selecionar para onde eu quero criar um alerta. Aqui está tudo igual. Vou clicar em adicionar e vou definir todas as opções. Então, o meu perfil de alerta vai se chamar arquivo deletado Tainan, porque é quando o arquivo for deletado pelo meu usuário, tá? Esse alerta ele vai ser gerado com a criticidade a mais alta possível, que é o crítico, tá? Eu posso usar um threshold. O threshold ele vai ser bem útil quando, por exemplo, se um evento é algo normal, mas se ele acontecer 10 vezes seguida já é estranho, como, por exemplo, uma exclusão de usuário, né? Às vezes excluir um usuário
é ok, falando da parte de auditoria, falando no geral, mas excluir 300 de uma vez não é igual um arquivo. Se eu excluir um arquivo é normal, mas excluir uma pasta inteira com 2.000 arquivos já é meio estranho. Então, para isso, eu tenho um threshold. Eu posso definir que se acontecer pelo menos 10 eventos de arquivos deletados pela Tainan num período de 1 minuto, né? Com a mesma source, mesmo usuário, mesmo processo, né? Aqui no caso é qualquer um, seja o mesmo processo ou o mesmo usuário, ele já vai me alertar, falando, olha, algo estranho está acontecendo, tá? E a partir daqui eu vou definir o meu critério. O meu critério é quando? Cadê? É que aqui ele não conseguiu buscar. Propriedade, último acesso, nome do arquivo, nome do processo, eu não quero esse. Ação, não quero todas, eu quero só de exclusão. Exclusão e também exclusão com falha, né? Perfeito, já está aqui. Qualquer objeto, esse aqui eu não preciso nem mexer. E quando o meu usuário, agora é importante, tipo de acesso, tamanho do arquivo, propriedade, hora de criação, IP, host, caminho, acho que é esse aqui de cima. Opa. User Object, né? Usuário, já está aqui em cima. Vou colocar o meu. Vou fazer aqui a busca aqui na lupa. Tainan Rodrigues. Eu. Poderia selecionar um grupo inteiro ou um all inteira, não tem problema. Mas vai ser só eu. E perfeito. Então, quando o objeto foi excluído pela Tainan, a ação foi de exclusão do arquivo ou exclusão com falha, e o objeto a ser monitorado é qualquer um, tá? Isso aqui era caso eu quisesse colocar, por exemplo, alguma pasta específica, né? Eu não quiser monitorar tudo, mas é qualquer um, tá? A partir disso, posso salvar. Opa, não coloquei a descrição, né? Salvo com sucesso. E a partir daqui, né, eu vou conseguir ver dados que aconteceram, né, com base nisso. Vou até mandar ele sincronizar. Mas a partir do momento que eu crio, deixando ele habilitado, aqui na telinha de alertas, eu vou conseguir ver se algum alerta disparou sobre isso, né? Deixa ele só, ele está processando agora, já que eu criei um novo, mas vocês podem ver, vocês podem ver já aqui no fundo que ele já sincronizou algumas coisas que eu pedi. Não achou ainda nenhum arquivo excluído pela Tainan por enquanto, né? A partir do momento que eu criei o relatório, né? Mas todos os perfis de alerta vão aparecer aqui. E claro, que eu configurei apenas um alerta web. Mas eu poderia editar o meu perfil também. Não preciso nem editar. Posso voltar aqui na tela de alerta. Vocês estão vendo que está tendo uma caixinha de correio aqui, né? Um envelopezinho. Eu posso simplesmente clicar aqui para configurar a parte de notificação, tá? Aí eu configuro o e-mail, né? Claro, importante. E a partir daí eu consigo configurar a e-notify, né? Que é e-mail notify, notificação por e-mail, né? E eu consigo trabalhar tranquilamente sobre isso, tá? E claro, o que eu mostrei até agora foi a primeira parte, que é a parte da auditoria, que é o que antes de chamar Data Security era a parte de File Audit, que ela trabalhava diretamente na auditoria, tá? Além dessa linda auditoria que nós temos aqui, temos também a parte de análise de armazenamento, que é o que eu também tem relação com o que eu falei antes, né? Que eu até mencionei a parte de análise de acesso. Tem arquivo que não está sendo acessado, que eu posso excluir. Tem arquivo que ninguém que está lá tem 2 anos parado. Então tem muita coisa para trabalhar. E aqui com a análise de armazenamento é a mesma coisa, né? Que a análise de armazenamento ela me permite analisar os arquivos também por o que está consumindo mais espaço, né? O que está consumindo menos, o que não está sendo usado também. Todas as métricas para analisar o armazenamento que está sendo usado pelo servidor auditado. Da mesma forma, né,
ele tem também a parte 1, que é a parte de configuração, que é onde eu vou fazer a edição dos meus servidores, né? Das minhas fontes de análise. O 2, que é já os relatórios, onde eu consigo verificar relatórios de armazenamento, relatórios de segurança, de inatividade, que é arquivos que não estão sendo usados, e também consigo gerar relatórios sob demanda, né? E por fim, vamos ver a parte de alertas também, que para esse módulo também é possível criar os alertas. Então, eu consigo criar os alertas web, né? E visualizar os alertas web e também criar novos perfis de alerta, tá? Deixa eu sentar aqui, beber uma aguinha, né? É bom. Então, vamos lá. Alteração, basta clicar aqui, tá? Tem a parte de File Análise. E é uma telinha também muito intuitiva, tá, pessoal? Como vocês podem ver, então você tem uma visão geral aqui. Tem o meu servidor que já está aqui pronto também. Ele me mostra tudo que está sendo auditado. Então, eu estou auditando um disco C, ele já me mostra tudo que tem. Eu consigo clicar num determinado diretório para verificar o que tem aqui. Claro, é bom ter permissão também, mas ele já me mostra, por exemplo, até na lixeira mesmo, quanto que eu tenho, quanto que está sendo usado pelo próprio Windows, quanto que está sendo usado pelos arquivos de programas. Então, toda a parte de análise do meu armazenamento, ele vai me trazer, me falando quanto que está sendo usado, quantos arquivos tem aqui, né? E várias outras informações, tá? Aqui, no caso, a primeira parte é o overview, né? Então, quis mostrar um pouquinho para vocês, só para vocês contextualizarem o que faz, né, esse módulo, tá? Então, a primeira parte é a parte de configuração dele, tá? Parece muito com a primeira parte que eu mostrei para vocês, né? Então, seleciono aqui o módulo que eu vou usar. Opa! Clico em configuração e já vou ter a source, que é sempre o que ele está usando. Então, eu tenho aqui a parte de file server ou uma máquina que esteja em um grupo de trabalho, tá? Então, eu vou adicionar file server. Mesma coisa, clico em adicionar servidor, ele me lista o domínio que já está salvo, seleciono a máquina que eu quero auditar, seleciono, falo o que ele quer, o que ele vai analisar, né? Não é o que ele quer, o que eu quero que seja analisado, se é todos os drivers, se é apenas drivers específicos ou customizados, onde eu vou inserir na mão. Eu vou colocar específico, né? E vou colocar o disco C. Não, o disco C não, disco D, tá? Adicionei e vou mandar ele instalar o agente. Se já tiver instalado por conta de outro módulo, né? Ele vai ignorar, vamos dizer, tá? E a partir daqui já está funcionando. Né, aqui eu já tenho um que já estava instalado, eu estou aqui mais para mostrar, então eu deixei um pronto para mostrar. E aqui eu consigo ver, mesma coisa, clico em gerenciar o agente, ele vai me listar todas as informações do agente, o que está funcionando, o que não está, e o que eu preciso fazer para funcionar. Tá? Normalmente é bloqueio de portas. Beber uma água. Vamos lá. Então aqui, uma vez que eu faço essa adição, eu já vou conseguir gerar os dados em cima disso. Então, além de toda a informação que eu tenho aqui na minha tela inicial, né, que não é pouca, tem bastante dados já. Já digo, os dados já completos praticamente, né? Ele já vai me dizer qual é o disco, usado total, junk file, né? Percentual de junk files, né? Tá 20%. E qualquer outra informação, crescimento no decorrer do tempo. Toda a parte de análise de armazenamento que você tem, vai ficar auditado aqui. Isso aqui é principalmente legal para você usar no servidor de aplicação, no servidor de banco, para verificar como está o crescimento do disco, né? Até mesmo para provisionar mais espaço. Então, você pode usar servidores de arquivo para verificar também sobre a parte de provisionamento. Tá? Então, a gente consegue estar fazendo todo o trabalho nisso aí. Tá? E além disso, tem, claro, os relatórios. Para relatório, eu tenho muito relatório. Tá? Então, tem relatório de arquivos muito antigos, eu posso definir aqui os dias. Por exemplo, tem uma política na empresa que se o arquivo fica mais de
365 dias parados, eu excluo ele. Ele já me lista aqui, eu consigo ver o que eu posso excluir e o que eu não posso, né? Até mesmo reorganizar por tamanho. Ó, tem arquivos grandes aqui, onde eu consigo estar trabalhando, tá? A mesma coisa, arquivos que não são muito usados também, né? Stale files, arquivos antigos, arquivos sem uso, né? Arquivos duplicados, ele faz toda a validação da duplicação, se é o mesmo tamanho, se são os mesmos dados. Por exemplo, aqui ele encontrou 2 arquivos desse aqui que estão ocupando 156 megas. Posso clicar e ele vai me mostrar onde está. Ó, são 2 que estão na mesma pasta. Não, na mesma não, né? Está no mesma pasta de usuário. Mas é o mesmo arquivo, mesmo nome, mesmo proprietário, mesmo tamanho. Arquivo duplicado. Isso ele vai me trazer para tudo. Eu posso até mandar organizar pelos arquivos para ver o que tem mais de duplicado. Por exemplo, eu tenho esse carinha aqui, settings.dat, que ele encontrou 92 arquivos com o mesmo nome. Claro que são casos à parte, né? Mas eu posso verificar, por exemplo, arquivos. Deixa eu ver aqui. Tem arquivo que tem bastante igual, por exemplo. Que é de base, né? Então, normalmente fica igual mesmo. Deixa eu reorganizar. Mas a partir daqui eu já posso ter uma base no que eu posso excluir ou não. Se eu estou com o uso de disco que não precisava, né? Arquivos que não são modificados há muito tempo. Leva mesmo o conceito dos dias, né? Então eu consigo definir uma quantidade de dias. Não foi modificado, posso excluir, em tese. Tá? Espera aí que a minha tela, o servidor, ele tem algumas, demora um pouquinho às vezes carregar, tá? Não é nem a solução, mas o servidor em si, tá? Mas ele já me listou aqui, arquivos não modificados há muito tempo, arquivos muito grandes, então ele já me traz, por exemplo, o arquivo que o tamanho dele, por exemplo, é maior do que, o que seria um grande, né? 500 mega. Bom, não tem nenhum. 300. Já encontrou para mim aqui um arquivo que está lá que tem 389 megas. Eu posso ir mudando, claro. Maior que 200, maior que 100, maior que 100 tem. Tem alguns. E a partir daí eu posso ir trabalhando para excluir eles, né? Tratar esses arquivos da melhor forma possível, tá? Temos também aqui alguns arquivos que estão ocultos do sistema, arquivos que não são de negócio, né? Principalmente esse aqui já gerou muito arquivo temporário, né? Me traz a parte de uso de disco como um todo, né? Então, disco C, quanto que eu tenho de total, quanto que está usado, como que é o crescimento disso aqui, né? Tava 24,95, dia 25, hoje já está 25,1, eu consigo até fazer uma previsão de quanto que eu tenho que aumentar esse disco, né? Essa aqui falando da parte de armazenamento, tem também alguns relatórios de segurança, como por exemplo, arquivos com acesso liberado, né? De certa forma, acessos full. Então, eu posso verificar aqui, por exemplo, quais usuários têm acesso full em quais pastas aqui. Por exemplo, vamos falar de mim, né? Tainan. Vamos ver o que eu tenho aqui. E eu consigo analisar o meu armazenamento para ver o que eu tenho acesso full. É muita coisa, né? Permissão inconsistente, que normalmente é misturada. Você tem permissão alta numa pasta de cima com a permissão baixa embaixo, então fica inconsistente os dados. Ele consegue analisar isso para mim para poder revisar as permissões atuais, né? E tenho também relatório de inatividade. Arquivos de usuários stale é como se fosse que não usa, algo assim, um usuário, por exemplo, que não loga. Então ele me mostra todos os arquivos de usuários que estão meio que inativos, né? Arquivos de usuários desabilitados e também arquivos de usuários expirados. Ele consegue fazer essa análise para mim, tá? E tem também relatórios sob demandas. Então, como o nome diz, sob demanda. Eu monto ele na hora e extraio o dado que eu quero, tá?
Então aqui ele já me mostra servidor Data Security, o tipo de monitoramento, só pastas, quais usuários. Vou colocar o meu, vou sempre usar o meu aqui como exemplo, né? Opa, né? O nível de monitoramento, o que eu quero monitorar, o share, vai ser o share inteiro. E se algum subnível, e a partir daí vai gerar um relatório. Ele vai me trazer quais são a parte de permissionamento do meu usuário dentro da pasta que eu chamo de share, né, que é um compartilhamento de rede. Então, ele já me trouxe aqui, ó, dentro do share, a Tainan Rodrigues pode fazer tudo, né, praticamente. Então, eu consigo tirar, com base nisso, esse tipo de análise, tá? Verificar, por exemplo, a Tainan que saiu da empresa e eu preciso revogar os acessos dela. A partir daqui, eu consigo verificar o que a Tainan tinha de acesso, se eu deixei escapar alguma coisinha, e se a partir daí vai precisar tomar alguma ação, né? Alguma ação manual para removê-la de alguma pasta, né? Consigo também listar todos os shares desse servidor, que eu acho que é só um ou dois. Vai ser bem rapidinho de gerar o dado. Tem mais do que eu imaginei. Tenho 2 shares de disco, né? O restante são armazenamentos administrativos ocultos, mas eu consigo já ver tudo aqui, né? O tipo de acesso, né? Tá para everyone, leitura e modificação, full control. Então, eu tenho vários acessos aqui que eu consigo estar gestionando, né? E tenho outros tipos de relatórios, né? Sessões abertas para a parte de share, se não me engano, né? Você precisa logar na rede, né? Abre uma sessão. Tá aqui, ó. Serviços, conectou aqui nesse servidor. Não abriu nenhum, mas ele está conectado na sessão, né? Ele conectou hoje mesmo, agora há pouco, tá? Ele já me mostra aqui também arquivos que estão abertos. É que esses relatórios, como eu falei, eles são sob demanda. Então, eles não vão ficar gerados automaticamente, eles vão ser gerados sob demanda. Eu quero ver esse dado agora, hoje, eu vou lá e rodo o relatório já para ele trazer os dados para mim. E tenho vários e vários, então, usuários privilegiados, basta eu definir as informações, né? Permissões NTFS, né, a nível de pasta local, pastas vazias, né, aquelas pastas que estão lá no meu sistema, mas que não tem nada dentro, não sei por que eu uso, mas está lá a pasta, eu posso verificar a partir daqui, e a partir daqui ter o dado para poder proceder com a exclusão, não tem nenhuma aqui, ótimo. Pode ser, deixa eu colocar todos os subníveis. Vai demorar um pouquinho mais, mas ele já vai gerar para mim. Tem uma pergunta que eu achei muito pertinente já responder. Que o Pedro perguntou se o Data Security Plus substitui completo o File Audit. É porque o que acontece, que eu expliquei até no início, é que não tem mais o File Audit. Basicamente, o Data Security é o File Audit, tá? Só que o nome foi alterado porque ele não faz só a parte de auditoria mais. Ele faz agora a parte de análise de armazenamento e análise de risco. Então, o nome dele mudou um pouquinho, mas é o mesmo produto melhorado, tá? Mesmo produto super melhorado, inclusive, tá? Então, você pode ver muita parte de armazenamento, de análise, ele vai trazer de forma completíssima para você, tá? E seguindo aqui falando da parte de armazenamento, temos também alertas, né? Claro, a gente pode esquecer de alerta. Para a parte de alerta, né, funciona de forma bem parecida. Eu vou ter uma aba de alertas, onde eu vou conseguir visualizar meus alertas web, que vai me trazer o nome do servidor, o arquivo, o caminho e várias informações relacionadas ao evento. E claro, eu posso mudar aqui, adicionar, remover algo que eu não queira ver, né? A criação dele vai ser sempre pela parte administrativa e ele já vai ter aqui Alert Configuration, tá? E a partir daqui eu vou poder tratar isso aqui. Então eu tenho aqui já a parte de uso de disco e também de arquivos ransom, né? Ransomware. Eu vou até editar para mostrar para vocês que ele já tem um pronto aqui, né? Então esse tipo de alerta ele já vem pronto. Então é um alerta de ransomware. O source dele são os metadados do arquivo. A descrição dele aqui é para ransomware, né?
alto. E o tipo de arquivo ele já pega automaticamente, ele já tem aqui um tipo chamado ransomware, que automaticamente já lista todos os tipos de arquivos mais comuns quando existe esse tipo de ataque. É porque demora, porque até que ele carrega, que é uma lista bem grande, né? É muito grande, inclusive. Então tem muitos arquivos que comumente estão envolvidos aí nesse ransomware. São bastante aqui, vou dizer centenas, né, praticamente, tá? Então ele já tem muita coisa pronta e, claro, facilmente eu consigo clicar aqui em Create Alert e facilmente já fazer a criação do meu alerta. Então o nome do meu alerta, né, de acordo com o que eu preciso. O que ele analisa são os metadados, né, do arquivo, ou se é a parte de disco mesmo, se é a parte de uso de disco, né? E conforme eu mudar aqui, os critérios também são alterados. Se eu estou falando de metadados, ele vai analisar mais a parte de nome e propriedades do arquivo. Então, acesso, informação de acesso, dados de criação, dados de alteração, ele vai verificar. E, claro, posso também fazer como a parte do armazenamento dele. Então, ele pode me alertar, por exemplo, se aqui no caso é de free space, né? For menor ou maior que alguma coisa, um valor que eu quiser definir. E para a parte de metadados, eu posso fazer, por exemplo, por data de criação. Por exemplo, for maior do que um ano. Eu criei isso aqui há mais de um ano. Talvez eu use, talvez eu não use, né? Eu posso criar um alerta para isso, tá? Facilmente. A tela vai ficar bem parecida com o que eu mostrei antes, tá? Porque os alertas, basicamente, eles são bem parecidos, tá? Vai ficar bem bonitinho para mostrar numa tela, algo assim. Eles vão ficar bem parecidos com isso aqui, um alerta já gerado, tá? Ou tabular, né? É porque o outro só está aparecendo isso aqui porque não tem alerta gerado, mas ele vai ser gerado dessa forma, né? Ele vai popular a tabela e também vai mostrar o que é crítico, o que é in trouble, atenção, tá? E agora, pessoal, acho que eu vou falar que é um dos módulos que eu mais gosto dele, né? É o último que a gente vai passar. Análise de risco, tá? Então, essa análise de risco, ela vai analisar até, como eu mencionei, para colocar o seu ambiente até mesmo em conformidade com a LGPD, tá? Para a parte de analisar dados pessoais. Então, a análise de risco, ela envolve analisar os arquivos e não só o arquivo em si, os metadados dele, como também a parte do conteúdo do arquivo para analisar se tem algum dado lá que não devia estar lá, um dado de cartão, um CPF, um RG, um CEP, algo nesse sentido. Então, isso envolve o quê? Configuração, né? Aí a configuração ela está dividida em algumas etapas. Criar as regras, criar as políticas, que é, vamos dizer, o container onde as regras vão ficar, criar os agendamentos para ele verificar essas regras e gerar alertas, né, em cima de quando uma regra for violada. E também, claro, vou poder gerar vários relatórios em cima disso. Então, bora lá. Ele está aqui também, tá? E como vocês podem ver, já me gerou algumas coisinhas aqui no dashboard quanto à parte de análise, ó. Cartão de crédito, e-mail, muito cartão de crédito, inclusive. Para a parte de LGPD, ele conseguiu identificar 486 violações. Então, completamente, ele vai te permitir ter dados sobre isso, tá? Então, vamos lá. Vamos começar com o nosso primeiro passo, que é a parte de configuração. Quando a gente está falando disso, né? Tem também a parte de file server, então você também vai selecionar o que você quer auditar, sempre em data source, então eu tenho aqui, posso adicionar mais, né? Igualzinho a gente fez nos outros, né? Vou clicar aqui, selecionar o servidor, já está selecionado, selecionar o que eu quero auditar, né? Aqui no caso já tem um servidor que está auditando o share dele, o C-share, né? Então, tá perfeito para mim, tenho vários aqui. E a partir daí vamos trabalhar nas regras. Eu sempre começo pela regra, né? Porque ela é a porção menor, tá? E o legal de tudo é que as regras aqui elas trabalham com expressões regulares. Então é bem fácil de eu estar
criando um regex aqui para atender, por exemplo, a busca por um CPF ou um cartão de crédito. Então, eu já deixei algumas coisas prontas, né? A criação dele é bem fácil, tá? A gente vai clicar aqui em configuração, regras, adicionar regra, tá? Nessa tela, eu vou conseguir visualizar as informações da minha regra, né? As quais eu vou preencher. Nome da minha regra, descrição, né? O que que ele vai ter que dar match, né? Aí, o que que ele vai validar para ver se essa regra ela foi violada ou não. Então, pode ser uma expressão regular ou uma palavra-chave. Se for a palavra-chave, por exemplo, se eu mencionar a palavra endereço, eu quero ser alertada. Ou a gente usa um regex. Se essa expressão regular que representa um CPF for violada, me alerta, né? E o número de ocorrências também, para ele poder acionar a regra, por exemplo. Se rodou e encontrou só uma, não deixa. Encontrou duas, deixa. Encontrou 5, me alerta. Então, eu consigo definir dessa forma, tá? Eu já tenho pronto aqui um regex, que é o do CPF, tá? Então, vocês podem ver que eu criei igualzinho que eu falei, CPF, cadastro de pessoa física, né? O tipo de match que ele vai dar é uma expressão regular e a expressão regular é essa, tá? Quem já está acostumado a mexer com expressão regular vai desvendar isso aqui facilmente, tá? Basicamente, eu comecei, ele vai ter 3 dígitos separados por um ponto, depois mais 3 dígitos separados por um ponto, 3 dígitos separados por um tracinho e mais 2 dígitos, um CPF. Claro, eu poderia colocar mais validações aqui, mas esse aqui foi um bem simples que eu fiz justamente para mostrar para vocês, né? E tem um aqui também que é no caso dele não ter ponto. Então, ele inicializa 9 dígitos, um tracinho e 2 dígitos. Poderia fazer de várias formas diferentes, tá, pessoal? Posso adicionar vários regex para coincidir com o meu CPF. Pode ser com ponto, sem traço, com traço, né? Várias formas, tá? E com isso pronto, eu coloquei uma ocorrência só, eu já tenho a minha primeira regra. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês de outras regras, né, que eu acho bem interessante. Então, eu tenho aqui de CPF, eu tenho de cartão de crédito, por exemplo, cartão de crédito Visa, funciona da mesma forma. Então, ele inicializa, então ele verifica, o primeiro dígito é 4, depois alguns dígitos, né, de 0 a 9, né? Muita coisa, muitos dados. Então, ele fala aqui a parte de dígitos, os números que podem ser incluídos, caracteres coringa. Então, tem bastante dados. Regex, ele usa o mesmo padrão de mercado. Tá? Então, eu tenho aqui de cartão de crédito. Tenho também, tenho vários, na verdade, porque de acordo com quem gerou seu cartão de crédito, né, Visa, Master, por exemplo, eles vão começar com números diferentes, eles vão ter um padrão diferente, tá? Então eu posso criar um para cada. Ele tem aqui também algumas coisas de número de licença de motorista, né, da França, Alemanha, Itália. Tem de várias coisas, tem algumas coisas que são a nível global de regra, algumas coisas que são a nível do país, né? Nacional. Então temos muito aqui. Ele já vem com mais de 50 regras prontas, né? Número de identificação, endereços IP, né? Números de. Ai, até me esqueci o nome. Carteira de motorista, dá para você criar bastante com regex, tá? E depois que você tem tudo isso pronto, né? Todos esses regex, que são as regras prontas, construídas, essas regras elas podem ser incluídas em uma política, tá? Então, tenho várias regras, então eu posso criar, por exemplo, um CPF, RG, cartão de crédito, e-mail, que inclusive também tenho aqui, ó. E-mail também usa um regex, né? Ele verifica qualquer coisa que seja de A a Z, de 0 a 9, que tem underline, ponto, mais uma arroba e mais algumas coisas, né? Números, letras, mais um outro ponto
e mais algumas coisinhas, e pode ter um BR, né? Aí ele acrescenta aqui, tá? Então ele já tem aqui o nosso regex para identificar se tem algum e-mail perdido em algum lugar, que também configura como um dado de posse pessoal, né, dentro do LGPD, né? E tenho muitos outros aqui, tá? E com todo esse conjunto de regras prontos que eu mostrei para você, esses conjuntos de regras, eu vou criar uma política, tá? A criação da política, posso clicar aqui em Add Policy, né? Dentro da mesma configuração, Policy, eu tenho a opção de adicionar política, tá? E a partir daqui eu posso dar um nome para ela, poderia ser só LGPD. E eu posso incluir as regras que fazem parte da minha LGPD, como por exemplo, uma validação de uma. Vamos selecionar vários aqui: CPF, cartões de crédito, falando no geral, que são muitos aqui. Quero também verificar e-mail. Aqui eu tenho mais, vou para a próxima página. Deixa eu ver se tem algum. Não. Endereço de IP, eu vou colocar IP aqui, não seria necessário, mas eu coloquei. E no mais, acho que é isso, tá? Acho que tem mais página aí, ok. Mas no mais, eu vou querer esses aqui. E eu vou clicar em adicionar. Então, vocês podem ver que ele já colocou as ocorrências, ele já puxou da regra. Então, qualquer regra que acontecer uma vez, ele já vai gerar um alertinha como meu LGPD. Vou até renomear ele, colocar LGPD Onboarding, tá? Que eu já sei e é o que a gente criou. E tenho também algumas regras de exclusão. Não quero, eu quero só as regras daqui mesmo. E a partir daí vou salvar. Minha política está salva, tá? Da mesma forma, tenho outras aqui. GDPR, né, que verifica várias informações. Eu tenho também LGPD só para CPF. Eu tenho LGPD só para a parte de financeiro, né? Como vocês podem ver, eu posso separar um LGPD voltado para cada necessidade minha, por exemplo, tá? E a partir do momento que eu tenho isso pronto, eu consigo já configurar regras para isso ser executado, tá? Então, eu tenho aqui essa parte de schedule, onde eu consigo agendar quando que essa validação de regras e de políticas será validada contra o meu servidor. Então, a partir daqui eu posso clicar em Configuration, Schedule, adicionar Schedule, ok? Ele vai carregar para mim. Atualizar aqui. Meu navegador às vezes me prende um pouquinho, mas não demora muito, tá? E aqui eu vou definir. No caso, é um agendamento para verificar o meu LGPD. Descrição não vai ter, eu vou deixar padrão. Quais as políticas que ele vai validar? Muito importante. Pode ser uma, pode ser todas ao mesmo tempo. Para mim, eu quero só a minha. Agora, quais compartilhamentos, quais shares ele vai validar contra essa política? Ele vai validar aqueles 3 que eu havia criado, lembra? Que estavam prontos. Quero qualquer um. Posso habilitar o incremental. Não quero incremental, eu quero completo, né? E quando que isso vai ser feito? Então, meu schedule vai ser diário. Segunda, quarta e sexta. Iniciando. Pode ser hoje mesmo. Quando for meio-dia e 55. Eu não quero definir data de exclusão, mas eu poderia definir, por exemplo, varre para mim, porém não varre nas segundas de manhã, que é o nosso horário que nós estamos validando os servidores e configurando a parte de espaço, o primeiro dia da semana. Então não mexe, porque vai estar dados os dias atualizados lá. Depois disso eu posso só salvar. O meu agendamento fica salvo com sucesso, tá? E a partir do momento que ele roda, como por exemplo esse aqui, que roda segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, ele já me mostra aqui, ó,
esse aqui completado com sucesso, esse não iniciado e esse sob processamento. Dependendo da quantidade de dados que você tem em uma determinada pasta, isso pode demorar um pouquinho, tá? Então é sempre bom a gente ficar de olho nisso aqui para saber como que está. Falando, por exemplo, nesse aqui que está em processamento, eu posso clicar aqui e ver como que está. Então, ele está varrendo o meu file server. Status geral, ele processou. Nossa. São 83 gigas. Ele já encontrou 9.000 violações, tá? E é muita coisa. Tá rodando. Os que já foram completados, eu posso ver no histórico, né? Os horários que rodou, né? Começou aqui meio-dia 57, acabou meio-dia 57, foi rápido. Já esse aqui eu acho que são dados maiores, ela leva em torno de 2 horas para terminar. Esse aqui começou meio-dia 28, terminou 2h12. Meio-dia 32, terminou 7h02 do outro dia. Então, assim, depende muito da quantidade de dados que a gente tem aqui para a gente poder dizer quanto que vai demorar em média. Então, é bom sempre fazer esse primeiro teste, ver se está tudo certo, né, para poder levar isso em conta. E a partir do momento que isso aqui é varrido, a gente vai ter dados, relatórios. Então, eu consigo fazer tanto a análise de propriedade dos arquivos varridos, quanto a análise das políticas que foram violadas, além dos próprios relatórios que eu tenho no Dash, tá? Então, tenho aqui relatórios, consigo ver, por exemplo, primeiro tudo que foi varrido, no geral. Então, ele já me mostra o arquivo, onde ele está, né, o servidor, etc. Horário de escaneamento e qual política foi violada. No caso, ele está violando o meu LGPD financeiro. Alguma informação dentro desse server out está violando o meu LGPD de financeiro. Isso aconteceu 19 vezes dentro desse arquivo. E ele já faz uma análise do meu risco. Por isso que ele faz análise de risco. Ele não só me mostra o risco que eu estou correndo, né, através da liberação de dados pessoais ou violação de alguma política, como ele também categoriza esse risco com a pontuação. Quanto mais alta, mais ruim, tá? Aqui, ó, um 19, tá bom. Um 66 tá muito ruim. Então, ele já me trouxe aqui que ele violou uma política, né? Então, eu sempre tenho que me atentar. Deixa eu voltar aqui no nome, que eu queria mexer no... Eu vou recarregar ele, que eu queria filtragem inicial. Isso, tá? E é legal, você pode clicar, ó. Tô aqui no All Records, tá? Vou até voltar aqui. Encontrei esse carinha que gerou 3 ocorrências de financeiro. Quero ver o que foi. Vou clicar nele. Ele vai me mostrar onde ele foi gerado. Então, ele conseguiu identificar algumas coisas que coincidiram, tá? É importante analisar isso, né? Porque de acordo com que ele coincide, né? Talvez você tenha que refinar a sua busca, tá? Mas porque eu queria era isso aqui mesmo. E claro, tenho muitos outros arquivos, né? Server out, eu tenho alguns arquivos de licença aqui que ele violou um financeiro também, com e-mail, tá aqui, ó. O endereço de e-mail. Aí ele já me traz todas as informações, ó. Tainá Rodrigues, acesso completo, né? Então ele já me traz o dado completo desse arquivo, né, para eu poder estar trabalhando nele. E isso eu consigo fazer com todos. Qualquer um que eu clicar, ele vai me mostrar qual foi a política violada, né? E onde isso foi violado. Aqui é um e-mail também, né? Ele já me traz o risco desse arquivo, então ele do que ele tem de dado aqui dentro, né? Avaliando o risco que isso seria para a empresa, ele já me trouxe um risco 19, é um risco que não está no meio, mas é um risco, tá? É bom a gente olhar, né? E claro, tenho vários outros relatórios, né? Eu tenho relatório, os relatórios mesmo em si, eu consigo fazer filtragem de dados, né? Eu tenho também a visão aqui do meu file server, que também, de certa forma, é um relatório, também me traz a parte de ocorrências. E tenho também a análise de propriedade, tá? E o legal é que ele já me traz um risco também
Por exemplo, para cada usuário que eu tenho, com base nas políticas que foram violadas, ele me traz, assim, os arquivos da Tainan, no geral, aí estão com risco de 50 pontos, né? Vamos chamar de pontos, né? Então, eu consigo ver isso. Por exemplo, os arquivos que são de minha propriedade, que estão como owner, o meu risco significa 2, né? 2 pontos, 2%, né? Por quê? Porque tem um arquivo chamado cartões de crédito, que é meu, e que teve 25 violações. Posso clicar e ele vai me trazer. Realmente, são vários cartões de crédito aqui. Várias violações, né? Então, eu já tenho isso como base. Por exemplo, para o administrador, ele já me trouxe um risco de 44. Por quê? Porque vai ter vários arquivos que foram criados por ele que tem violação de alguma coisa, de alguma política. Deixa eu carregar por aqui para ir mais rápido. Tá? Então, ele já me tem aqui alguns do financeiro, e-mail, tem aqui um que tem 188 ocorrências que são números de cartão. Claro que eu poderia separar esses números de cartão por tracinho, né, para ficar mais preciso, né? Mas para o que eu quero, que seriam questões demonstrativas, né? Eu já coloquei aqui, começou com 4 e tinha 12 números seguidos, tá aqui, ó. 4, 4, 4. E ele já violou várias regras aqui, tá? Então, vocês viram que é muito fácil de configurar, né? E claro, meus dashes mostrando aqui tudo o que aconteceu. A mesma coisa, top usuários que violaram alguma regra, top source, top regras, e tudo que eu queria clicar aqui dentro, ele vai fazer um drill down para mim, né? Para eu poder estar vendo o que está por baixo disso. Então, se foram gerados, se eu tenho aqui uma análise de arquivo com 183 arquivos do tipo jar, eu posso clicar e ele vai. Opa, aqui ele não vai, deixa eu ver. Oxe. Pô, pessoal, só porque eu falei. Mas ele vai sim. Acho que pode ser o navegador aqui. Mas você consegue dar drill down na informação para verificar o que aconteceu. Acho que é o meu navegador, tá, pessoal? Tá? Então eu consigo ver os administradores, Augusto, Lucas, entre outros. Tá? Além de, claro, os relatórios. E, claro, a gente tem alertas também. Assim, quando essa política é violada, ele vai gerar meio que uma entrada lá na listagem de políticas violadas que aconteceu algo que não devia, tá? Mas além disso, eu posso criar de fato um alerta para enviar um e-mail, gerar um alerta mesmo no meu sistema. E isso pode ser feito através de análise de risco, relatórios, alertas, né? Que você vai estar visualizando, e através de configurações, você vai criar os perfis de alerta. Então, você visualiza em relatórios e configura em configuration, tá? E é bem parecido com o que a gente tem nos demais. Vou dar um nome. O source do meu alerta, que no caso desse módulo é só servidor de arquivo. Severidade, né? Pode ser, por exemplo, alta, por exemplo, violação LGPD. Descrição, vou colocar mesmo. O critério é quando a política for igual a LGPD onboarding, que foi a política violada. E como resposta a essa violação, ele pode enviar um e-mail ou pode rodar um script na máquina, tá? Isso aqui a gente vai ter em todos. Vocês vão ver que tem sempre as abinhas onde você pode configurar opções adicionais, tá? E a partir daqui que eu selecionei só essa para mim, tá suficiente. Eu vou salvar. E a partir daqui meu alerta está salvo. A partir da telinha de relatórios, alertas, eu consigo visualizar caso isso ocorra, tá? E bom, pessoal, vou só mencionar alguns outros módulos que até são coisas muito novas, tá? Inclusive esse aqui está na versão de pré-visualização, então é coisa nova saindo do forno que a Manage Engine logo logo vai disponibilizar. Na verdade já está disponível, né? Mas está ainda na versão de preview, logo vai ser lançada. E esse endpoint aqui DLP, tá? A gente consegue também configurar workstations aqui para fazer também análise de arquivos, gerar relatórios também, tá? Algo bem parecido talvez com o que eu mostrei aqui
anterior, você pode criar algumas políticas de prevenção, por exemplo, para cópia de arquivos, ou restrição de acesso de processos, né? E para a parte mais nova, que é a proteção em nuvem, né? Você consegue configurar um gateway, né? Vou chamar ele de gateway, né? É como se fosse isso, né? É um gateway mesmo. Você consegue configurar um servidor de gateway que vai ficar analisando todo o tráfego na sua rede e trazendo, por exemplo, dados sobre acessos em soluções em nuvem, né? Sites, por exemplo. Então você consegue fazer toda a análise disso aqui. Até ele menciona um pouquinho, né? Aqui na parte de dashboards, né? Aplicativos em nuvem acessados, uploads que foram feitos, tamanho dos downloads, né? Top atores, né? Que no caso usuários, né? Não vamos chamar ele de atores, vamos chamar ele de usuários, né? Por tamanho do download, usuários por tamanho do upload, né? E vários outros. Funcionalidade novinha no forno, tá saindo fumaça ainda, tá? E você consegue estar gerenciando, ok? E bom, pessoal, acredito que eu consegui passar bem para vocês, tá? Crisinha, se quiser voltar, eu vou responder que o pessoal tá animado aqui para as perguntas, viu? E aí, pessoal, gostaram? Dê seu feedback ou façam sua pergunta, Tainã. Já tô com algumas aqui. E pessoal, e claro, né? Quem tem a nossa solução, quiser conhecer, tirar alguma dúvida, a gente está aí para isso. Não conhece, vamos conhecer. Vocês viram que a solução é boa. Não é porque eu trabalho com ela, não, mas é boa. Tá? E vamos lá, o Renato ele perguntou algumas coisas. No caso da LGPD, se é possível bloquear o envio do e-mail contendo dados pessoais, por exemplo, e comunicar à área responsável. Esse software, ele não vai trabalhar nesse nível porque ele não consegue ler a caixa, tá? Porque mais ou menos quando você está escrevendo o e-mail, ele não está fazendo análise, né? Para eu poder fazer esse trabalho com análise de regras, eu tenho que configurar os compartilhamentos, né? Configurar as pastas que vão ser auditadas e também configurar o horário que ele vai. Então, algo que meio que em tempo real a gente não conseguiria fazer. Mas, Renato, para conteúdo de e-mail, eu te indico mais utilizar um outro software nosso, que é ou o Exchange Reports ou o Office 365 Reports, né? Depende do que você utiliza. Porque lá nós temos relatórios de conteúdo de e-mail. Ele consegue fazer toda a análise dos e-mails que foram enviados, recebidos, cabeçalhos e tudo, para verificar se algum e-mail foi enviado com um dado sensível, por exemplo. Ele não consegue prevenir, mas ele consegue te trazer insights sobre o que está trafegando na sua rede, falando a nível de e-mail. Tá? É uma solução nossa aqui também, Manage Engine e Software. Tá? Isso aí. O Pedro também perguntou aqui. Em DLP eu consigo restringir que o usuário envie arquivos para o Google Drive, OneDrive ou anexo e-mail, a não ser no Outlook da empresa? Então, esse DLP, na verdade, temos aqui. Deixa eu voltar para ele enquanto eu respondo as dúvidas. Seria esse carinha aqui. Né? Só que ele é mais voltado para a parte de auditar. Ele não faz tanto essa parte de restringir um acesso ou fazer um bloqueio a nível do seu workstation, né? Da sua máquina. Ele vai mais auditar o que está acontecendo lá. Tá? A gente vai configurar aqui, a gente configura o endpoint e depois vai gerar, com base nas políticas aplicadas, gerar insights sobre isso. Né? Precisaria configurar aqui, porque eu não preparei, né? Eu defini os 3 tópicos principais para a gente tratar e fiquei de mencionar também isso aqui para mostrar para vocês que são as funcionalidades mais novas, tá? Mas ele consegue fazer toda essa parte de auditoria, de integridade, aqui eu consigo mostrar melhor, né? Atividade com arquivos sensíveis que estão acontecendo, né? Eu consigo também verificar a parte de... Você mencionou pendrive, né? O que ele consegue fazer a nível do pendrive é também verificar a parte de auditoria de remoção, a atividade envolvendo dados sensíveis, né? No seu pendrive. Também consegue auditar a impressora, né? O clipboard, né? Que é o Ctrl+C, cópia. Aqui clientes de e-mail também.
parte web. Então tem muitas coisinhas para a gente estar trabalhando. Aqui tem uma parte de e-mail, mas ainda confirmo, Renato. O ideal para você, no que você pediu, Renato, é o Office 365 Reports ou o Exchange Reports, que vou te falar, eles são muito completos. Assim, muito. No nível extraordinário para a parte de e-mail. Então, voltando aqui, Renato, ele vai trazer aqui, mas ele é muito a parte auditiva, tá? Não a parte gerencial em si, tá bom? É mais para gerar alertas, relatórios. Tá? E bom, pessoal, tiverem mais perguntas, ou como eu falei, vamos testar. Vocês gostaram, pessoal? Pessoal, Leonardo. Não fiquem tímidos. Se vocês quiserem conhecer a solução sem compromisso, ver o que ela é capaz de trazer, de agregar valor, né, à empresa de vocês, fiquem à vontade, tá? É isso aí. Temos aqui com a gente, ó, Henry, Felipe, Rafael. Ó, o Pedro fez uma pergunta. Ele é prestador de serviços, né? E ele acha que seria interessante ter uma ferramenta dessa, igual o nosso Data Security Plus, para fazer auditoria de todas as empresas em um único local. Você teria como fazer isso. Você consegue fazer isso desde que a sua máquina, o seu servidor onde o Data Security está instalado, tenha comunicação com as máquinas que você quer auditar, tá? Então, precisa ter comunicação. Tendo comunicação, a gente não tem restrição quanto a isso, tá? Você vai conseguir. Inclusive, ó, até voltei a compartilhar minha tela para poder te mostrar que a solução me permite adicionar mais de um domínio. Então, eu posso ter o domínio empresa 1, o domínio empresa 2, o domínio empresa 3 e fazer a auditoria. Como eu falei, o único ponto que você tem que sempre que tem que ser levado em conta é que a sua máquina, onde vai ter instalado o Data Security, tem que ter comunicação com as máquinas que você quer auditar. Funcionando isso, está nas suas mãos aí a auditoria, não tem erro. Eu já vi, inclusive, falando dessa parte de ter múltiplos locais, já vi cliente auditando 3 domínios diferentes no mesmo AD Audit. Então, isso não é restritivo, tá, Pedro? A gente pode ter a solução auditando mais de um domínio e tendo comunicação não tem erro. Muito bom. Voltei para as dúvidas. Perguntas, pessoal? Acho que não, Tainá. Ficou bem claro aí sua apresentação. Tentei falar devagarzinho, pessoal, para vocês entenderem bem. Para quem usa, já consegui configurar aí. Quem não usa, já saber como faz quando for usar, tá? E, pessoal, vale lembrar, tá? Adquirindo software conosco, tá? Além do suporte técnico da Management, vocês vão contar também com o suporte da AC Software, né? Totalmente em português, tá? Tainan, comigo mesmo, tá? Com a minha equipe aí. Então, vocês podem ter atendimento via e-mail, telefone, a gente tem conferência web, além de contar com a nossa comunidade de usuários, né, o nosso Pit Stop. Além do Pit Stop, a gente tem também o nosso podcast, que sempre traz informação sobre nossos softwares e TI, né, em geral, o mundo tecnológico. E temos também o nosso time BRA, lá no LinkedIn, né, onde vocês conseguem se reunir com outros usuários Management para trocar uma ideia, né, que seja. Trocar ideia é bom, que aí vocês vão saber todas as possibilidades, casos de uso aí, tá? E pessoal, caso vocês queiram conhecer melhor nossas soluções, receber uma cotação, como eu falei, mesmo sem compromisso, tá? Podem ligar no nosso número ou entrar em contato no nosso e-mail e um dos nossos vendedores técnicos vão estar aí para auxiliar vocês nos testes e nas dúvidas que vocês tiverem, tá? Isso mesmo, pessoal. Estamos à disposição se precisarem de uma demonstração, de qualquer outra solução, ou dessa também, do Data Security Plus, fazer uma POC, conta aqui com o nosso time. O que eu sempre falo aqui é mais um onboarding, mas se você quiser um treinamento,
para sua equipe, né? Aqui no caso a gente fez mais um onboarding. Às vezes não dá para todo mundo da equipe entrar. Se vocês quiserem um treinamento, podem falar com a Cris, podem falar com o nosso time comercial, que a gente ajeita isso aí. Lembrando, né, que está disponível, não está disponível ainda, Ainda. mas está sendo gravado e será disponibilizado amanhã já esse link. Então vocês vão poder voltar, assistir novamente, encaminhar para o time aí, para alguém que vocês acham interessante enviar, tá? Ficará disponível em nosso canal e vocês vão receber o link. Isso aí. Agora, só me despedir aqui, que eu adoro me despedir da galera. Adoro isso aí. Então, pessoal, muito obrigado aí, Daniel, Everson, Paulo, Vitor, Pedro Fernandes, Felipe, Rafael, Reinaldo, Ricardo, Henry. Tem um nome que eu não estou conseguindo ler, mas obrigado também. Henry Freud Tanaka, muito obrigada, tá? Muito obrigada, tá? Agradeço vocês, tá bom, pessoal? Daniel, obrigada a você também por ter participado, que isso. Eu que fico feliz de vocês estarem aqui, pessoal. Obrigada a todos, pessoal, e nos vemos em breve, né? Em Mais breve, novidades. já vamos organizar a nossa próxima agenda. A gente finalizou a primeira, a segunda tá aí, tá? É isso aí. Então, Obrigada, pessoal, Tainã. Obrigada a todos. obrigada, Cris. E até uma próxima. Até a próxima. Mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Grande abraço.